Bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Nós estamos aqui novamente para falar do Livro dos Espíritos. Eu não falei a respeito do Prolegomena na introdução e também não quando começamos o capítulo 1. O Prolegomena é uma parte iniciativa do livro, mas eu deixei para falar agora porque achei que seria mais interessante dar um pouquinho mais de tempo para o Prolegomena. Você sabe o que é Prolegomena? O Prolegomena, ele é o início, quando falamos antes mesmo de entrarmos ao capítulo, de entrarmos ao livro. O Prolegomena é o começo ou a transcrição de um livro que indica um ensaio introdutório de um livro que você está para começar a ler, às vezes até uma redação. No caso do Livro dos Espíritos, quando falamos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai um pouquinho mais longe sobre os fatos e os propósitos do livro. E é por isso que eu só estou falando a respeito do Prolegomena agora, que em vez do que quando nós começamos a falar ali no capítulo 1. Então, eu coloquei aqui, neste momento, como pontos, ok? Eu sumarizei, eu fiz um resumo e coloquei como pontos aqui neste momento. Eu espero que todos gostem deste novo vídeo que eu fiz. E se você gostou, por favor, se inscreva no sininho ou passe para os seus amigos também, para que eles possam se inscrever para os vídeos. E também a minha ideia é que eu fui chamada a fazer essa missão agora aqui. Anteriormente eu costumava fazer os meus vídeos, colocar no WhatsApp, mas o WhatsApp agora não me deixa fazer isso mais. Então, abri o canal, espero que todos gostem e eu espero que este canal fique aberto aqui para a posteridade, né? Um dia, quem sabe, quando eu for para a parte espiritual, fica aqui a minha sementinha para que todos possam ver aí. Para os que estão chegando agora na vida espiritual, na doutrina espírita, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já fazem parte da doutrina espírita, eu espero estar podendo compartilhando e nós podemos aprender juntos. Se você quiser deixar o seu comentário, por favor, o faça para que eu possa melhorar cada dia mais aqui nos aprendizados, né? Se você tiver algum comentário, por favor, deixe o comentário também aí embaixo. E se tiver alguma coisa que eu possa melhorar também, por favor, deixe seu comentário, eu agradeço muito, ok? Mas, sem mais delongas, vamos começar com o nosso Prolegomena agora. Então, Kardec disse, número 1, fenômenos que são inexplicáveis pelas leis conhecidas, estão ocorrendo em todo o mundo e revelando a ação de uma vontade livre e inteligência como sua causa. Então, toda ação tem uma causa e toda causa tem uma ação. Número 2, a razão nos diz que um efeito inteligente e é preciso que essa força inteligente tenha uma causa. Então, todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Os fatos provaram que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens pelo emprego de coisas materiais. Então, essa força inteligente nos mostrou que pode se mostrar e se apresentar através de coisas materiais. Esta força interrogada quanto à sua natureza, declarou-se pertencer ao mundo dos seres espirituais. Quando nós vemos aqui, quando fala de força, nós lembramos do quê? Nós lembramos das mesas girantes. Porque quando elas foram interrogadas, elas respondiam através de pancadas, não é mesmo? E quando começou lá na França, eles faziam perguntas e elas respondiam com sim e com não, através de uma pancada para sim, 2 pancadas para não, e assim por diante. Foi aí que começou
a respeito de responder através de pancadas, né? Então, foi a primeira comunicação que houve do mundo espiritual com o mundo físico. Portanto, a existência dos espíritos foi revelada a nós. Então, ali foi revelada a existência do mundo espiritual para o mundo físico. A comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo está na natureza das coisas e não tem nada de sobrenatural. Então, nós temos que ver isso como uma coisa natural, não uma coisa do outro mundo, uma coisa supernatural. É natural que exista comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não existe nada sobrenatural, não existe nada fora do ordinário, ok? Traços de sua existência são encontrados em todas as nações e em todas as idades. Elas estão agora se tornando gerais e evidentes para todos. Este é o número 7. Através deste número 7, eu gostaria de colocar aqui que este livro foi escrito em 1857 e publicado em 1860. Mas já os espíritos nos mostravam aqui que esses traços já poderiam ser encontrados e seriam futuramente encontrados. Eu vou mencionar mais uma vez a série do Morgan Freeman, A História de Deus. Por quê? Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Mesmo, porém, que ele não falou sobre o Espiritismo, nesse seriado A História de Deus, Morgan Freeman, ele foi ao redor do mundo inteiro. Ele foi em Jerusalém, em Cairo, no Egito. Ele visitou lugares indígenas onde tem comprovação nas escritas, nos muros, em heliógrafos, em cavernas, em vários locais, onde foi constatado por anos, 100 anos atrás, centuries e centuries, de pessoas que já se comunicavam com o mundo espiritual. E ali estão mencionados através dos arqueólogos que haviam já comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Há algumas tribos indígenas que já fazem essas comunicações por 100 anos atrás, 300 anos atrás. Muitas religiões que já fazem essa comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Então, aqui já confirmado, nos diz: traços de sua existência são encontrados entre todas as nações e em todas as idades. Então, os espíritos já nos diziam isso naquela época, né? Nas pirâmides, nas cavernas, né? E o traço do ser humano, da vida física, em comunicação com o plano espiritual. Os espíritos asseguram-nos que o tempo apontado pela providência para uma manifestação universal de sua existência, que agora chega, e que sua missão como ministros de Deus e os instrumentos de sua vontade. Número 9. É inaugurar através das instruções que são cobrados para transmitir a nós uma nova era da regeneração para a raça humana. Então, nós estamos na parte de regeneração, não é mesmo? Isso já foi dito ali em 1857. Este livro é uma coletânea de seus ensinamentos e foi escrito pela ordem e sob o ditado dos espíritos de alto grau, com o propósito de estabelecer as bases de uma filosofia racional, livre da influência de preconceitos e opiniões pré-concebidas. Então, os espíritos que ditaram este livro, que escreveram este livro, são espíritos de uma classe superior, ok? Muitos dos espíritos que participaram das realizações desta tarefa declaram-se pessoas que sabemos ter vivido
em diferentes épocas sobre a terra, pregando e praticando virtude e sabedoria dos nomes dos outros. História não preservou nenhum traço, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que carregam nomes venerados. Então, a história em si não colocou ali exatamente este fez isto, fez aquilo, mas preservou de uma forma a pureza da sua doutrina e a união com que aqueles que carregaram os nomes venerados. Este livro foi transcrito e escrito através do intermediário de vários médiuns. A missão de preparar no livro foi confidenciada ao escritor. Este é o item número 12 que eu coloquei neste resumo. Então, meus amados irmãos e irmãs, este é um resumo do prolegômena que eu estou fazendo aqui. Tem mais detalhes, muito mais detalhes que vocês podem ver, mas estes são os pontos principais que eu estou colocando aqui, ok? Como disse, eu gostaria muito que vocês compartilhassem, que lessem com bastante cuidado. Então, vamos para mais alguns pontos muito importantes deste prolegômena. Agora os espíritos vão apresentar a Kardec instruções de como ele deve escrever o livro dos espíritos, incluindo a capa, e que como ele deve desenhar sua capa e qual o significado, que é muito bonito, muito lindo. Então eles dizem, número 1, seja zeloso e perseverante no trabalho que você realizou em conjunto conosco, pois este trabalho é nosso. Então, mais uma vez, eles dizem a Kardec, este trabalho não é seu, é nosso. Lembre-se que quando eu disse que o Kardec falou, eu tenho uma ideia, eu vou escrever um livro, e os espíritos disseram a ele, esta ideia fomos nós que colocamos em sua mente, né? Então, quer dizer, na verdade, a ideia não é sua, foi nós que colocamos em sua mente, né? Número 2. No livro que você deve escrever, estabelecemos a base do novo edifício, que está destinado a unir todos os homens em um sentimento comum de amor e caridade. Mas, tornando-se público, vamos prosseguir com você, de modo a garantir que haja precisão. Então, enquanto você está escrevendo o livro, nós estaremos aqui, mas quando for para se tornar público, nós vamos estar com você, porque nós temos que ter o cuidado que haja precisão, que tudo que está escrito esteja correto, de acordo com nós instruímos, né? Para aí nós vemos a seriedade dos espíritos, não é mesmo? Que Kardec estava lidando. Estaremos com você sempre que você pedir a nossa presença e devemos ajudar em todos os seus trabalhos para os preparativos deste livro. Kardec, uma pessoa muito devotada, ele estava sempre ali, de pronto, feliz, fazendo aquele livro, né? Ele estava de mente, coração aberto, devotado a fazer o livro, mesmo dedicado. O tempo todo. É apenas uma parte da missão que foi confidenciada a você e da qual você já foi informado por um de nós. Dos ensinamentos, número 4. Dos ensinamentos dados a você, alguns devem ser mantidos para si mesmo, para o presente. Vamos dizer-lhe quando chegar a hora de publicá-los. Enquanto isso, faça-os sujeitos de sua meditação, para que você esteja pronto para tratá-los no momento apropriado. Então, algumas das instruções que foram passadas, alguns dos livros que foram dados a ele, ou algumas das lições, era para ele manter com ele.
e ele só iria passar no momento apropriado, não é? Então, agora vem as instruções. Coloque no livro um ramo de vinha. Então, aí vem um ramo de vinha. Coloque no livro um ramo de vinha que desenhamos para este fim, porque é o emblema da obra do Criador. Então, eles desenharam para colocar na capa um ramo de vinha, que representa o emblema da obra do Criador. Eu não sei, porque nas novas edições não há mais o desenho que foi feito. Eu procurei na internet e ainda não encontrei uma fotografia suficientemente boa para que eu possa colocar. Mas quando eu encontrar, eu vou colocar. Mas não encontrei ainda, porque nas edições revisadas não há. E eu fiquei triste, porque eu queria colocar o desenho que foi feito pelos espíritos a Kardec. Neles estão unidos os elementos materiais que mais simbolizam corpo e espírito. O caule representa o corpo. O suco representa o espírito. O fruto representa a união do corpo e do espírito. Não é lindo? É muito lindo essa representação. E eu fiquei triste, que eu queria ter o desenho para colocar. Então, esta seria a representação que deveria estar na capa do Livro dos Espíritos. O caule, que representa o emblema do Criador, que é o corpo. O suco representa a união, né? Ele diz o suco representa o espírito e o fruto a união do corpo e o espírito junto. Então seria o emblema, né? Então muitas vezes as pessoas retiram o que deveria estar na capa e não está, né? O trabalho do homem chama as qualidades latentes do suco. O trabalho do corpo se desenvolve através do conhecimento que adquiriu os poderes latentes da alma. Eles então dizem a Kardec: não se permita ser desencorajado por críticas hostis. Acredite em Deus, doente, como se Deus estivesse doente, né? Então, para lembrar quando Jesus passou por todas aquelas coisas e ele diz: e vá corajosamente para a frente. Então, não se desanime, vá para a frente. Perseverança tornará o seu trabalho frutífero. Mantenha sua confiança. Para sua confiança, você garante a nossa ajuda e, através dela, você alcançará o objetivo. Lembre-se que os bons espíritos só dão sua ajuda àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Eles repudiam todos os que usam as coisas celestiais como um trampolim para o avanço terreno e se retiram dos orgulhosos e ambiciosos. E por fim, eles dizem: orgulho e ambição são uma barreira entre o homem e Deus. Para o cego, para o esplendor da existência celestial. E Deus não pode empregar os cegos para tornar conhecida a luz. Então, assim fechamos o Prolegomena, que é o Prolegomena de Allan Kardec, e assinamos com os seguintes espíritos: João Evangelista, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, e etc, e etc. Allan Kardec. E aqui terminamos
o prolegomena, que é uma parte maravilhosa, que essas instruções que foram passadas dos Espíritos para a capa do Livro dos Espíritos, que eu vou continuar procurando, vou ver se eu encontro de acordo como eu gostaria. Eu achei até uma fotografia assim, bem bonitinha, que é essa aqui, mas por enquanto talvez eu use essa para o prolegomena, mas vamos ver como que a gente vai fazer, né, gente? Às vezes a gente não consegue ter tudo que quer, mas vamos ver como é que a gente faz nisso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado do vídeo e que estejam aprendendo comigo. E se tiverem algum comentário, como eu disse, por favor, comente, se inscreva. E se conhece alguém que gostaria também de aprender junto com a gente, por favor, compartilhe o vídeo, né? E que todas as bênçãos, que a paz, a tranquilidade do Cristo possa estar com todos, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Continue conosco. Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre. Muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Fiquem com a paz de Deus. Amém.